O Espírito da palavra é o Espírito de Deus, e ele vivificará a palavra em cada um dos seus vasos de misericórdia. Por isso a igreja, ao olhar um ministro, ela o honrará, o respeitará, o temerá. Por isso ela não vai chegar àquele nível de fé, porque Deus derramou tal coisa ali que ela não pode ter. Ela poderá no máximo chegar a este nível que ele está, mas ela não pode sobrepassá-lo. E muitas vezes nós vemos nas igrejas homens que se insubordinam contra o ministro, que se levantam como Janes e Jambre, como qualquer um desses homens que caminharam pelo deserto. Eram ministros. Quem se opôs a Moisés eram ministros. E Deus mostrou quem era a pessoa que tinha o Espírito da palavra naquele dia. E as pessoas pensam que isso não está sucedendo hoje. Isso está sucedendo outra vez. As pessoas têm sido tragadas na terra e continuam na sua peregrinação enterrados, mortos, pensando que podem seguir mais adiante. Então, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria porque aqui diz que ficaremos prontos para a aparição do Senhor, depois que tomarmos esta sequência que ele introduz aqui. Antes de dizer qualquer coisinha, ele escreveu isso aqui, ó. Mas nós o que queremos, talvez, seja tomar um bom tempo e trazer a igreja e mostrar que nós sabemos. Claro que a igreja vai reconhecer que você sabe mais do que ela. Mas, meu irmão, há tantas coisas fora do lugar. E por isso é que muitas vezes estamos claudicando, capengando, precisando de algumas muletas para nos ajudar. Então, se Deus me permitir, eu só queria voltar aqui para tomar todas as manhãs, ou com a igreja, se vocês querem, porque eu creio que o que se diz aos ministros deve ser dito à igreja. O profeta não escondeu nenhuma mensagem. As reuniões às quais ele se referiu que deveriam ser privadas, eram reuniões que ele estipulou como realizá-las através da mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Mas todas as mensagens, toda a doutrina, toda a palavra foi gravado e autorizado a emissão de multiplicação ou duplicação das fitas, para que toda a igreja soubesse qual é a sua posição. Muitas vezes os diáconos são escolhidos pela igreja e a igreja não sabe o que é um diácono. E por isso temos problemas. Temos uns legalistas, outros um pouquinho liberalistas. Não, meu irmão, um diácono não é nada disso. Um diácono é um negócio sério, senão a palavra, o apóstolo Paulo não havia registrado requisitos ainda mais duros do que para um pastor. Uma igreja que tem bons diáconos é uma igreja vitoriosa com toda certeza. Porque o pastor não tem tempo para paparicar os irmãos. O pastor tem tempo de separar-se para orar, estudar a palavra, e através de um lugar como esse ele vai trazendo juízo e misericórdia. Misericórdia, juízo. E aí quando ele chegar aqui, meu irmão, é Deus mesmo. Não há outra pessoa. Mas muitas vezes o pastor tem que se ocupar de quase tudo, porque os diáconos estão tão ocupados com tantas coisas que não tem tempo nem de visitar os irmãos. As nossas igrejas não praticam beneficência quando isso está claro no livro de Coríntios. Nem sequer se falou, eu nunca ouvi falar em nenhuma igreja de praticar a beneficência. E eu não tenho tempo para isso. Nem me façam pergunta disso, porque senão eu vou pregar sobre isso. Nunca, meu irmão,
estão os ministros treinando aqueles que aspiram ministério com eles, aqueles que estão próximo a ele. Ele tem por obrigação, diz o Romano, de treinar estas pessoas. Ele não tem que esperar que haja um encontro, não sei por onde, para levar essas pessoas, como se fosse um pistoleiro cheio de capangas, como eu tenho visto, que chega com um montão de homens de perna mais ou menos torta, como aqueles cowboys que a gente viu nos filmes antigamente. Não, meu irmão, é obrigação dele treiná-los. Por quê? Porque Deus deu responsabilidade, como por exemplo a este homem nesta área aqui. Ele é a maior autoridade aqui, e ele tem que se ocupar de todas essas almas aqui, queira ele ou não queira, ele vai ter que responder por elas. Não é assim? Vê, essas coisas que vocês têm que entender. Agora pense como eu me sinto naquela cloaca do Rio de Janeiro. Pense como eu me sinto naquela condenada Niterói. Pense como eu estou desesperado. Se você quer saber, eu não estou brincando, meu irmão. Olha o que eu anotei aqui, estava orando. Falar pelo menos uma só vez às pessoas. Agora isso me está na cabeça e eu estou querendo saber como eu posso alcançar 10 milhões de pessoas. Você diz, mas nem todos serão salvos. Meu irmão, eu já sei disso. Por isso vai entrar muita gente no milênio, fora do campamento santo. Mas Deus vai perguntar para mim o que eu fiz do talento que Ele me deu. Sabe, é uma responsabilidade muito grande. Naquele dia que eu preguei aqui, eu passei muito rapidamente sobre o que Jesus estava falando com os servos, com os mordomos fiéis. A igreja é estabelecida, a igreja é aperfeiçoada pelo ministério da palavra. Se não há possibilidade de que Deus envie um apóstolo, ou um grande mestre, ou um evangelista, Ele tomará o pastor e nesta veia do pastor Ele estenderá esses outros ministérios, porque Deus fez isso através de outros homens. Não me refiro aos mensageiros, como no caso Paulo e William Branham, que eles tiveram o dom de Cristo completo, porque eles não eram só um profeta, eles eram mensageiro, eram estrela de Deus, reflexo de sua pessoa, parte integrante do corpo de Cristo, do corpo, da parte mais profunda de Deus saiu estes homens, meu irmão. Da parte mais profunda de Deus saiu Moisés, saiu Elias, saiu Zacarias, saiu Amós. Nós todos somos parte de Deus, mas eles são parte importante de Deus. São atributos da sua pessoa, por isso se manifestaram com tal poder. Pense no Martim, leia como esse homem foi tão tremendo. E nós estamos esperando o quê? A manifestação da absoluta e completa revelação de Jesus Cristo em nós. Nós estamos esperando que Ele se revele, que a gente, claro que nós vamos vê-lo, mas quando chegarmos a vê-lo, vamos vê-lo como é no quadro de Hoffman, não é muito distante daquilo. Nós deveríamos estar ocupados de ver aonde está Ele em nós. Se somos atributos dele, éramos pensamento dele, somos palavra falada, que agora estamos manifestando-nos. E quando se trata de ministro, então é mais forte, porque você parado diante de pessoas, está refletindo o seu caráter, a sua pessoa. Você é um embaixador do céu, você leva a representação de Deus para as pessoas. Mas a regra ainda não mudou. Por isso Jesus disse a eles: aguardai, aquietai-vos, ficai ali, até que do alto sejais revestidos de poder, da virtude. Mas irmão, eu temo que alguns homens estão indo sem nenhum batismo do Espírito Santo. E logo queremos. Muitas vezes eu vejo homens por onde eu passo
que estão pisoteando a igreja, estão exigindo, julgando causas assim, botando o dedo duro, como os fariseus faziam, mas eles mesmos não podem tocar ali, porque suas mulheres, seus filhos, seus parentes estão mais apodrecidos do que as pessoas na igreja, e eles têm que acobertar. Então existe o medo das pessoas de chegar a eles. O profeta diz: se eu estou errado, é sua obrigação vir até a mim e conversar comigo. Você está entendendo ou não? Se eu estou errado, venha você com a escritura e fale comigo, particularmente, é claro. Então, vocês entenderam isso? Eu não sei porque eu não estava preparado. Como diz o pastor Nelson, vamos deixar que eles falem, que eles coloquem os seus problemas, e quem sabe Deus nos dá graça para ser de alguma ajuda. Agora, há uma coisinha aqui que talvez ajude, antes de que podemos todos falar. Eu já não sei onde é que está isso. Parece que é aqui. Aqui é. Há uma coisa que não podemos esquecer. A revelação, como vocês sabem, é algo que vem de Deus. Este ponto é tão simples que muitas vezes a mesma igreja não se dá conta por falta de experiência sobrenatural com Deus, que a graça que é dada para nos salvar a todos somente é revelada por Deus individualmente a cada pessoa. Vocês estão prestando atenção? Preste bem atenção. A graça é revelada. A graça é algo que Deus individualmente dá a cada pessoa, e quem a recebe de Deus está seguro que está salvo. O apóstolo Paulo diz isso claro em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essas coisinhas pequenas, meu irmão, são as que vão encaixando nesse grande quebra-cabeça. Por isso disse o profeta: depois que estamos tomando essas 7 eras, vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo luz cada vez mais, até que nós cheguemos a estar prontos para recebê-lo. Isso significa que essa estatura, esse quadro é real. Por isso todos nós estaremos juntos, um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. E nos congregamos não em um determinado lugar, nós nos congregamos em Cristo, diz o mensageiro. Será em Cristo onde a noiva estará congregada. Não interessa se temos que marchar em direção ao leste, pois é claro que temos que ir para lá. É lógico, porque de lá começou todas as coisas. E ainda mais profundo é o leste, o oriente, onde está a 7ª dimensão. Por isso, este jardim do Éden foi posto virado para lá, ao leste, diz o Senhor na sua palavra. Agora, isso não são detalhes, mas são coisas que depois de abrir-se a luz, nos dá segurança. Então, isto da graça, é preciso que a igreja entenda. Há muitas pessoas que têm dúvida a respeito da sua salvação, porque tomaram alguma experiência de segunda mão, tomaram experiência talvez de alguma leitura, ou de alguma frase
que soou bem, porque se emocionaram. Olhe para as vidas das pessoas. Um pastor tem que apacentar. Apacentar quer dizer cuidar e dar de comer. Por isso, devemos ter cuidado. Diz o mensageiro aqui na era de Esmirna, que esta mensagem vem soando através do Éden até chegar aos nossos dias. Isto deveria enlouquecer. A minha mente às vezes fica completamente turbada quando o mensageiro diz que veio do Éden esta mensagem que ele prega, e vem caminhando, e logo depois ele expõe isso até chegar aos nossos dias. Isso quer dizer que no princípio era exatamente como estamos vendo agora. Olha, meu irmão, fomos chamados para ocupar uma posição que nenhum desses outros homens tem, e simplesmente vamos levar isso na barriga? Vamos levar isso na maciota? Por isso deveríamos ser homens diferentes, deveríamos ser pessoas completamente diferentes. Às vezes perdemos tempo demasiado por nos lembrar como foi, como era, das nossas vidas erradas e dos nossos problemas entre nós nesta mensagem, quando devemos estar ocupando-nos para saber como estamos parados e o que devemos dizer para o povo. Quando um homem não tem compromisso com o outro, então este homem está livre para que Deus possa usá-lo. Eu sempre estou falando isso, talvez tenha falado isso da outra vez. Eu me lembro que ele estava compromissado. Humilde que era, estava simplesmente submisso, honrava certos lugares, estava ali pronto para se desgastar a passo fundo. Aonde mandasse, iria com prazer. Havia algo que ardia no seu coração. Anos e anos ficou dando volta e volta e volta, até que não suportou mais e se libertou. Veja onde ele foi parar. O senhor também passou por isso. Diga-me, meu irmão, se o senhor olha para isto, isso lhe dá uma grande força, isso lhe põe ousado. Foi por isso que Davi foi brigar com Golias. Ele ficou olhando para Golias e olhando para aqueles outros irmãos deles e disse: que história é essa? Essa gente não tem nenhuma experiência. Se eles tivessem, eles teriam partido para cima daquele homem já. Eu tenho uma experiência. Deus matou um urso para mim. Eu tenho uma experiência. Ele matou um leão. Pois esse mesmo Deus que matou o leão e o urso, ele vai acabar com esse incircunciso. E partiu para cima dele, e Deus dirigiu as coisas. Não foi Davi, não. Aquela pedra foi dirigida por Deus. A vitória foi dada por Deus. Por isso o profeta diz: Ele é a nossa vitória. Mas quando temos uma experiência, Moisés deve ter ficado pálido quando Janes e Jambres fizeram exatamente o que ele fez. Se coloque no lugar de Moisés. De repente, aquela serpente de Moisés engole as duas. Como é que ele se sentiu depois? Deus não disse isso a ele. Deus provou a seu servo. É isso o que está faltando. Uma genuína experiência com Deus. O profeta diz na mensagem a Cades Barnea que quando uma pessoa tem uma experiência genuína com Deus em seu coração, ela não pode ser a mesma pessoa. Jesus, e isso ele fala em outras mensagens que chegaram anteriormente. Não importa, observe a Maria Madalena, observe a Samaritana, observe a Pedro, observe os outros, observe a todos os demais. Deveríamos olhar para isto. Por quê? Porque cada pessoa que foi escrita aqui é a manifestação de Deus. E se é a manifestação de Deus, como será conosco? Vai ser diferente?
Não, por isso o profeta diz: olhe para a Bíblia, veja onde você está. De repente você está fazendo alguma coisa que Jefté estava fazendo. Como é que Deus vai mudar? Nós talvez queremos escrever o livro de Atos deste dia de uma maneira diferente, pois não vai ser diferente. Será exatamente como foi com os pais apostólicos. Tem sido, observe, veio um exemplo, foi uma prova, foi uma grande evidência, foi realmente a cópia fiel do reflexo da pessoa de Jesus Cristo. Olha, meu irmão, claro que nenhum de nós vamos chegar a alcançar tal altura, nem muito menos Timóteo. A de Timóteo era semelhante a de Paulo, e a nossa vida terá que ser semelhante a este homem, porque ele imitou a Cristo e nós também temos que imitá-lo. Assim disse Paulo: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. Isso é muito atrevimento, mas é verdade. Então, eu não sei se estou falando demais, não sei se já cansei vocês, já são 11 horas. Eu queria... não vai dar tempo. Deixa eu só lembrar algumas coisinhas aqui. Eu só vou ler. Quem sabe um dia pregaria isso. Aqui em algum momento o mensageiro vai trazendo a observação do Espírito de Deus em cada uma das eras. Essa observação é uma frase clássica que está ao final de cada uma das eras. Lembram-se em cada uma das eras o que está escrito? Depois que Deus oferece um galardão ao vencedor de cada era, ele diz algo. Vocês se lembram? Cada vez, por exemplo, que ele deu à era de Éfeso um galardão, se ela vencesse, ela teria um galardão. E ao final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, não quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir. Vê você como temos que estar muito afinado, porque quem tem ouvidos ouça, não senhor, quem tem ouvidos para ouvir. Todos estão ouvindo, e diz o mensageiro que nem todos podem ouvir, mas realmente é um contrassenso. Mas se agora mesmo as pessoas estão ouvindo minha voz em algum lugar, talvez os vizinhos, mas eles não têm ouvido para ouvir. É isso, é essas coisas que tem que estar bem afinadas, porque Deus não mudou a sua linguagem. E então ele diz que quando a mensagem chega, ela cobre todas as pessoas e elas estão ouvindo, mas somente um grupo em especial que está ouvindo juntamente com os outros é que está captando o que Deus está falando. Quando isto chega à revelação do coração do ministro, ele então já pode começar a discernir dos espíritos da igreja. E quando ele discernir isto, ele vai ter menos trabalho, porque ele já sabe de que lado está Deus movendo-se e que de lado está movendo-se Satanás. Agora, meu irmão, não te vai ser fácil ter que suportar essas outras pessoas, porque elas vão parecer tanto com os filhos de Deus, e você terá que fazer exatamente o que Jesus fez com Judas. Jesus nunca tratou mal a Judas. Jesus nunca transpareceu um antagonismo com ele. Observe os evangelhos e veja se ele fez algo diferente. Cada vez que ele fez algo com os discípulos, ele incluiu a Judas. Ele sabia quem era Judas. Então, meu irmão, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta nos dá um conselho, o qual alguém por aí imprimiu umas folhas dizendo uma palavra à igreja. O profeta não disse isso, uma palavra à igreja. Na realidade está muito bem, mas por que não aplicamos isso? Quem é que sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Diga-me, quem é de vocês ou eu que podemos saber disso?
Mas veja, o profeta estava empurrando depois, ele já estava entrando na sua segunda etapa, na sua terceira etapa. Então ele estava deixando a igreja posicionada com a palavra profética, dizendo que o amor, de todas maneiras, poderia mudar qualquer situação que acontecesse na igreja. Mas, meu irmão, são quase todas as igrejas, e isso inclui também as minhas que estão congregadas no nosso pequeno ministério, que estão sempre colocando o dedo na ferida dos outros e nunca estão olhando para si mesmo. Não importa quanto tu pregues, sabe por quê? Por causa dos 12 espíritos da igreja. A mesma pessoa que está do teu lado, que parece ser teu amigo, que parece estar contigo, essa mesma pessoa é que se opõe à palavra. Por isso tem que estar de olho aberto. Isso é uma maneira de estar de olho aberto, quando você está separado orando, porque subindo e descendo, negociando para baixo e para cima, passando o dia todo conversando fiado, gastando muita baba, você não sabe onde está o diabo, porque ele é tão parecido com Deus, que você pensa que é Deus a seu lado, e muitas vezes é o diabo levando você a um desastre. Isso certamente é muito forte, mas é a verdade. Por que será que esses homens, e a maioria desses homens, estão indo por um caminho, o qual parecem que é de Deus? Não pode ser Deus, meu irmão. Deus não pode contrariar a sua palavra. Então o profeta fala de que isto chega, e uma só voz soa. Depois ele disse assim: voltem a Paulo e vejam que essa foi a regra com ele. E toma uma das escrituras tremendas que está em Timóteo. Não sei se vocês querem anotar. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, se não sou equivocado, 2 Timóteo, capítulo 2, ele começa assim no versículo 1. Agora, é bom saber que William Branham ia fazer exatamente o que Paulo fez, e mais do que Paulo fez. Não somente o que Paulo fez, mas mais do que Paulo fez. É bom que vocês saibam que ele é o anjo que vem para revelar o pacto completo. Por isso ele é comparável com a estrela que surgiu antes da vinda do Senhor, que é João Batista. É só questão da posição da terra. Quando ela já está se voltando para o leste, porque a terra caminha de lá, assim não, vai virando do leste outra vez para o oeste. Não é o sol que se move, é a terra. Não foi o sol que parou. O que Deus fez parar foi a luz difusa com os raios. Aprenda isso. Isso é muito importante, e a ciência mostra que realmente há uma diferença nos dias, quando eles regressaram no computador para ver os eclipses. Então, essa estrela que estava ali no leste, no oriente, e que surgiu antes da vinda do Senhor, chamava João Batista. E essa estrela do entardecer é a mesma estrela, o mesmo ministério, o mesmo Elias, que está agora anunciando a vinda de um novo dia. Por isso é que diz: no entardecer haverá luz. E essa estrela chama William Branham, e ele veio com 2 propósitos, e vocês sabem disso. Ele não veio só restaurar, ele não veio restituir. Como vai restituir isso para ele, se isso não é dele? Mas se isso é dele, então está restituído. É dele. Deus restituirá a todos nós o que antes nos tinha dado. Isto é o que deveríamos estar tão preocupados em saber, o que é nosso. E tomar, porque disse Paulo, para ter a ousadia os filhos de Deus de entrar no propiciatório por esse vivo caminho que abriu Jesus Cristo, e cheio de inteira fé pedir e conseguir. Por isso disse Tiago: pedis e não podeis receber, porque não sabeis pedir. Isso é outra carta que deveríamos estar estudando o tempo todo, a carta de Tiago, porque ela é forte.
Meu irmão, convenhamos, porque eu também fraquejo nisso. Nós não estamos tão interessados dia e noite nessa história. Ou não é assim? Eu estou te confessando, eu não tenho nenhum medo de mentir no meu coração. Por isso eu tenho receio, eu tenho medo, eu estou preocupado, porque a qualquer hora eu sei que isto tudo que disse o profeta vai manifestar-se. Isso vai chegar como um ladrão à noite, isso vai chegar quando a gente menos perceber, e se eu não estou parado, eu vou ser jogado a um lado, porque esta pirâmide vai afinar, ela vai afinar, vai arrebentar, essas feridas vão supurar todas. E Deus não vai levantar estas feridas apodrecidas. Ele não é Deus de enfermidade, Ele é Deus de cura divina, de sanidade total. Então, meu irmão, olha o que diz aqui. Olha a recomendação: tu, pois, meu filho, fortifica-se no quê? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por isso eu estava falando, há pouco as pessoas tomam a graça como se fosse, está entendendo? Mas não sabe nem o que é isto. Quando uma pessoa sentada aí, e eles, para saberem, terem que ver isto em nós, eles ficarão tão sedentos que virão lamber ao pastor, porque eles sabem que isto é tudo. Deus te salvou, Deus jamais vai te condenar. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em quem? E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas. Agora sim, né? Agora sim você ouve do mensageiro, diante de muitas testemunhas, o que deves fazer? Confia-o a homens fiéis. Agora sim que fica apertado a coisa. Confia a homens fiéis, não somente fiéis, mas que sejam idôneos. Não somente fiéis, mas que sejam idôneos, para que também, assim que estes homens que te ouçam, que são fiéis e idôneos, esses também ensinem aos demais o quê? Aquilo que de mim tenho só visto diante de muitas testemunhas. O profeta, quando entra ao final da era de Esmirna, ele traz então a revelação de por que Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que é o sujeito dessa frase? O que é a mensagem do Espírito? O que é o que Deus está revelando? O que é o que Deus quer que seus filhos naquele tempo façam? E para nós que estamos vivendo na última era, tudo quanto foi feito anteriormente teremos que praticar agora, porque nós somos a totalidade da revelação. Por isso herdamos todos os galardões que foram prometidos. Não sei se foi aqui que eu disse: nós nos assentaremos no lugar que Ele está assentado, porque Ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. Ele nos dará o seu trono, porque aquele não é o trono dele, ainda não é, mas nós sim vamos assentar no seu trono. Você se lembra que o profeta disse que ainda não lhe foi dado o seu trono? Ô meu irmão, que lhe parece isso? Agora eu quero finalizar. Olha aqui o que diz. Eu só vou. Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz, a palavra, vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um determinado lugar. Escuta isto agora. E depois que aquele mensageiro sai,
A luz se difunde por meio do ministério de outros que tenham sido fielmente instruídos. Mas, infelizmente, todos aqueles que saem não sempre compreendem quão é necessário dizer somente o que o Espírito disse através do mensageiro. Recorde o que Paulo advertiu as pessoas que dissessem exatamente o que ele disse.